Eu decidi testar o ritmo de Jesus por 7 dias, não porque eu queria virar uma pessoa espiritualmente perfeita, mas porque eu percebi uma coisa desconfortável. Eu estava espiritualmente cansada, orava menos do que gostaria, me distraía mais do que eu admitia, começava o dia reagindo às demandas, pegava o celular antes de perceber a minha própria alma e muitas vezes eu terminava o dia com a sensação de que eu tinha feito muita coisa, mas eu não tinha respirado por dentro. Então eu fui olhar para Jesus, lá no Evangelho de Lucas, e percebi uma coisa. Jesus tinha uma missão urgente, mas não vivia uma vida apressada. Ele se retirava, ele orava antes das demandas, ele sentava à mesa, ele dizia não, ele descansava. E eu pensei, e se o problema não for falta de fé? E se for falta de ritmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 hábitos de Jesus que eu tentei viver por 7 dias. E eu já te adianto, não foi perfeito, eu falhei, eu me distraí, eu quis desistir. Mas talvez a parte mais importante desse experimento tenha sido descobrir que o ritmo de Jesus não é sobre performance, é sobre presença. E o primeiro hábito já me pegou logo de cara, porque Jesus fazia uma coisa que muita gente chama de improdutividade. Ele se retirava. No dia 1 foi a retirada estratégica. No primeiro dia eu comecei com um hábito que aparece de forma muito forte no Evangelho de Lucas. Jesus ele se retirava para lugares solitários e orava. E isso me confrontou porque, sinceramente, a nossa cultura nos ensina o contrário. A gente acha muito bonito estar disponível o tempo todo, responder rápido, resolver tudo, ser necessária, dar conta, aparecer, produzir, estar online, ser encontrada, ser útil, mas Jesus ele não vivia refém da disponibilidade permanente, ele se retirava. E essa frase ficou martelando muito na minha cabeça. Jesus ele não se retirava porque ele estava fugindo da missão. Ele se retirava para não ser engolido por ela. Então, no primeiro dia eu fiz uma coisa simples. Eu separei alguns minutos sem celular, sem áudio, sem vídeo, sem responder ninguém, só o silêncio. Eu queria começar com algo possível, não com a promessa impossível. Porque vamos ser honestos, se a gente começa prometendo uma rotina espiritual cinematográfica às 4h30 da manhã, no terceiro dia o corpo já está pedindo arrego. Então eu comecei pequeno, 5 minutos. E nesses 5 minutos eu percebi uma coisa, o silêncio ele não estava no vazio, ele estava cheio de tudo que eu vinha evitando escutar. O cansaço, a preocupação, a pressa, a culpa, pendências, pensamentos soltos, vontade de pegar o celular. E foi aí que eu entendi porque é que muita gente foge do silêncio. Porque o silêncio revela muita coisa e nem sempre a gente está pronto para ver. Mas também foi nesse silêncio que eu comecei a perceber que a minha alma estava sendo arrastada por demandas, mensagens, expectativas, urgências que nem sempre eram missão. E talvez você também viva assim, disponível para todo mundo, mas distante de si, disponível para as demandas, mas está distante de Deus, disponível para o urgente, mas sem espaço para o essencial. E o primeiro hábito de Jesus me ensinou isso, que nunca se retira, começa a confundir chamado com cobrança. E esse foi só o primeiro dia. Mas no segundo dia veio outro confronto na minha vida. Eu percebi que não bastava eu me retirar. Em algum momento do dia, eu precisava decidir quem é que ia ter minha primeira atenção. Então, no dia 2, justamente eu fui testar outro padrão de Jesus. Em Lucas, a gente vê Jesus procurando lugares desertos e as multidões indo atrás dele. As pessoas, elas tinham necessidades reais, dores reais, pedidos reais. Mas Jesus, ele não começava com a multidão, ele começava com a fonte. E isso bateu forte em mim. Porque eu percebi que muitas vezes eu começava o dia do jeito oposto. Antes de orar, eu já estava olhando mensagem. Antes de respirar, eu já vi uma demanda. Antes de perguntar, Senhor, o que é que importa hoje? Eu já estava sendo puxada pelo que alguém precisava. Antes da presença, a notificação. Antes da escuta, o feed. Antes da direção, a urgência. Então, nesse dia eu fiz uma regra simples. Antes do celular, uma oração. Não uma oração longa, perfeita, não aquela oração de performance, mas uma oração real. Eu sentei e respirei e disse, Senhor, antes das vozes do mundo eu quero ouvir a tua direção. E sabe o que é que eu percebi? A primeira voz do dia importa demais. Porque se a primeira voz é cobrança, é o celular, você já começa pressionado. Se a primeira voz é comparação, olhando rede social, você já começa insuficiente. Se a primeira voz é urgência, você já começa reativo. Mas se a primeira voz é a de Deus, você começa orientado. Não significa que o dia vai ser fácil, mil maravilhas, mas significa que o dia
Não comece entregue ao caos. A frase desse dia foi: se a primeira voz do seu dia é a urgência dos outros, sua alma ela vai começar atrasada. E eu comecei a entender que uma vida espiritual não precisa de mais tempo, ela precisa de prioridade, porque muitas vezes Deus não tá fora da nossa rotina, ele tá sendo empurrado para depois. Depois que eu responder, depois que eu resolver, depois que eu trabalhar, depois que eu cansar, depois que sobrar tempo, mas depois é um lugar muito perigoso, porque quando Deus ele fica sempre para depois, a alma começa a viver sem centro. Só que no terceiro dia eu percebi uma coisa que eu não esperava. Espiritualidade não é só o silêncio individual. Jesus também ele vivia a presença com as pessoas. E a mesa fazia parte disso. No terceiro dia eu quis observar um hábito de Jesus que a gente nem sempre associa à vida espiritual. Jesus ele se sentava na mesa, junto com outras pessoas. No Evangelho de Lucas, a mesa aparecia como um lugar de encontro, ensino, confronto, acolhimento e graça. E isso é muito bonito, porque mostra que a espiritualidade de Jesus ela não acontecia apenas em momentos isolados de oração, ela também acontecia na convivência com as pessoas, na refeição, na escuta, no olhar, no encontro. Então, nesse dia, eu tentei fazer algo simples. Uma refeição sem tela, sentar à mesa com meu marido, orar. Pode parecer pequeno, mas para nossa geração isso é quase um milagre logístico, hein? Comer sem olhar o celular, sem responder mensagem, sem assistir vídeo, sem fazer da refeição apenas um intervalo apressado entre uma obrigação e outra. E eu sentei para comer com mais presença, observando tudo. E percebi como a gente perdeu a mesa. A gente come correndo, come olhando tela, come trabalhando, come pensando no próximo compromisso, come sozinho mesmo cercado de gente. O corpo ele se alimenta, mas a alma continua ali isolada. E talvez parte do nosso cansaço espiritual e da vida venha disso. A gente tenta carregar tudo sozinho, tenta carregar a fé sozinho. A gente consome conteúdo cristão, mas não é ouvido. A gente ouve mensagem, mas não reparte vida. A gente está conectado, mas não necessariamente acompanhado. E aqui tem uma frase muito importante. Nem toda companhia é comunhão, mas a mesa pode ser um lugar de cura. Mesa não precisa ser gourmet. A mesa, ela não precisa de uma estética de Pinterest, não precisa ter guardanapo de linho, pão artesanal, uma luz lateral dizendo ai, eu sou uma mulher, um homem de Provérbios 31 com filtro quente. Às vezes, a mesa é arroz e feijão de verdade. Café e escuta, olho no olho, uma conversa simples, uma refeição sem tela, uma pausa que você lembra, eu não sou uma máquina de produzir. Jesus, ele usava a mesa como um lugar de presença e talvez a gente precise recuperar isso. Mas no quarto dia, veio o hábito mais desconfortável para mim. Jesus sabia dizer não. E esse não talvez seja uma das maiores ausências da nossa vida espiritual hoje e da vida como um todo, né? No quarto dia eu fui para uma parte que me confronta muito. Em Lucas 4, as multidões procuravam Jesus e queriam que ele ficasse. A demanda era legítima, as pessoas precisavam dele, queriam sua presença, queriam seus milagres, queriam sua palavra. Mas Jesus disse que precisava anunciar o reino também em outra cidade, porque para isso ele havia sido enviado. Ou seja, Jesus sabia quando ele não deveria ficar. Ele sabia dizer não até para as demandas que eram legítimas. E isso é muito forte, porque muita gente se esgota não porque está fazendo coisas ruins, mas porque está dizendo sim para coisas boas que não eram sua missão naquele momento. E nesse dia eu tentei observar os meus sims. Por que eu digo sim? Por amor? Por propósito? Ou por culpa? Ou por medo de decepcionar? Ou pela necessidade de ser vista como disponível? Por dificuldade de frustrar a expectativa? E eu precisei praticar um limite pequeno. Nada muito dramático, nada cinematográfico, apenas não responder imediatamente. Pausar, respirar e pensar sobre aquela demanda. Eu passei a assumir demandas pensando, não a assumir uma demanda sem pensar, não dizer sim antes de perguntar isso é missão ou culpa. Eu sempre me pergunto agora, esta pergunta é muito libertadora porque tem muita coisa com cara de chamado, mas com raios de cobrança. Tem muita disponibilidade que parece amor, mas virou autoabandono. Tem muito serviço que começou em obediência, mas virou exaustão porque perdeu o limite. E Jesus me confronta porque ele era amor perfeito. E mesmo assim, tinha limites. Então, limite não é falta de amor. Limite pode ser obediência. E a frase desse dia que ficou para mim foi: nem toda demanda urgente. É uma missão sua, é um dever seu, Séries.
E talvez você também precise ouvir isso. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata. Nem todo pedido vai precisar virar sim. Nem toda expectativa precisa governar a sua agenda. Nem toda urgência dos outros é ordem de Deus para você. Às vezes, dizer não para uma demanda é dizer sim para o propósito. Mas no 5º dia veio talvez o hábito que mais expôs o meu coração, o descanso. Porque descansar parece simples, até você perceber o quanto se sente culpada quando para. No 5º dia, eu tentei praticar descanso. E eu não estou falando de passar 3 horas rolando feed e depois levantar mais cansada com a mente fritando igual pastel de feira. Isso não é descanso. Isso é anestesia digital. Eu tô falando de descanso restaurador, descanso com presença, descanso como confiança. Em Lucas 6, Jesus confronta uma visão pesada do sábado. Ele mostra que o descanso não foi criado para esmagar o ser humano, mas para restaurar a vida. E isso é muito atual, porque hoje muita gente não sabe descansar. Quando para, sente culpa. Quando dorme, acha que devia estar produzindo. Quando senta, lembra de pendência. Quando não responde, acha que está falhando. Quando tira um tempo para respirar, pensa, olha, eu tinha que estar fazendo alguma coisa útil. A nossa geração transformou cansaço em medalha. Agenda cheia virou identidade. Responder rápido virou virtude. Estar sempre disponível virou prova de importância. E parar virou quase pecado. Mas descanso não é preguiça. Descanso é confiança. Descansar é dizer, eu não sou Deus. O mundo não depende do meu controle permanente. Meu valor não está só no que eu entrego. Deus continua sendo Deus quando eu paro. E essa foi a frase desse dia. Descansar também é confessar que Deus continua sendo Deus quando eu paro. E eu percebi que o meu cansaço espiritual não vinha apenas do que eu fazia, vinha também do que eu não conseguia entregar. Eu parava, mas não descansava. Eu sentava, mas me culpava. Dormia, mas continuava tentando controlar a vida mentalmente. E o ritmo de Jesus me confrontou aqui. Ele confiava no Pai. E quem confia pode parar. Não porque tudo está resolvido, mas porque sabe que não sustenta tudo sozinho. E hoje eu tenho os meus sábados como sagrados, sempre, para poder descansar confiando no Senhor, sem me sentir culpada por nada. Até aqui parece bonito, mas no 6º dia aconteceu a parte mais real do experimento. Eu falhei. E sinceramente esse talvez tenha sido o dia mais importante. No 6º dia eu não fiz tudo como eu planejei, eu me distraí, eu peguei o celular antes da oração, eu fiz coisas correndo. Eu tentei encaixar o ritmo de Jesus dentro da minha pressa, como quem tenta colocar uma rede de descanso dentro de um elevador lotado. Não funcionou não. E a primeira reação foi culpa, aquela voz interna, dizendo assim, tá vendo? Você não consegue? Você começou bem e já falhou? Você está fazendo um vídeo sobre isso e nem consegue viver direito? Só que nesse dia eu percebi uma coisa muito importante. O objetivo não era imitar Jesus perfeitamente por 7 dias. O objetivo era perceber o quanto o meu ritmo estava distante do dele. E essa percepção já era graça, porque muitas vezes a gente transforma prática espiritual em performance espiritual. A gente quer fazer bonito, quer cumprir o desafio, quer acertar todos os dias, quer sair com um testemunho impecável, mas Jesus não me chamou para produzir uma imagem de perfeição. Ele me chamou para presença. E presença inclui voltar quando eu falho. Então no 6º dia eu fiz algo muito simples. Eu voltei, sem drama, sem discurso, sem tentar compensar com a rotina gigante. Eu apenas parei e disse, Deus, eu voltei de novo. E talvez essa seja uma das maiores lições deste vídeo. O ritmo de Jesus não é performance, é retorno. Você falhou? Volta. Se distraiu? Volta. Esqueceu? Volta. Pegou o celular primeiro? Volta. Não descansou direito? Volta. Diz sim por culpa? Volta. Porque constância espiritual não é nunca falhar, é aprender a retornar mais rápido. No 7º dia, então, eu parei para olhar tudo o que já tinha acontecido. E eu percebi que talvez eu não estivesse precisando de uma vida mais cheia. Eu precisava de uma vida mais alinhada. No 7º dia, eu não terminei como uma pessoa espiritualmente impecável. Eu não virei uma versão mística de mim mesma, andando em câmera lenta, com luz dourada, em uma trilha celestial atrás de mim. Eu terminei mais consciente. Isso já foi muito. Mais consciente de como eu começo o dia, mais consciente de como a minha atenção é sequestrada, mais consciente de como eu confundo demanda com missão, mais consciente de como eu uso tela para fugir do silêncio, mais consciente de como o descanso ainda me confronta, mais consciente de como a mesa pode ser sagrada, mais consciente de que minha alma precisa de ritmo, não de mais peso. E talvez esse seja o ponto. Eu não saí desses 7 dias perfeita.
eu saí mais consciente do ritmo que estava formando a minha alma. Porque todo mundo tem um ritmo e a pergunta aqui é a seguinte: esse ritmo está te aproximando ou te afastando de Deus? O teu ritmo está te deixando mais presente ou mais fragmentado? Mais disponível para Deus ou disponível para todo mundo? Mais consciente ou mais automático? Mais alinhado ou mais exausto? Jesus, ele tinha uma missão urgente, mas ele não vivia uma vida apressada. Ele se retirava, ele orava antes da demanda, ele sentava na mesa, ele dizia não, ele descansava. E talvez a solução para o cansaço espiritual moderno não seja fazer mais coisas religiosas, talvez seja aprender o ritmo de Jesus. Então, para que isso aqui não vire um vídeo bonito apenas, a gente precisa transformar essa experiência em prática. Porque inspiração é coisa boa, mas sem sistema ela evapora. É igual perfume caro. No verão de lugar muito quente, você sai confiante, mas se não tiver estratégia, meio-dia o cheiro do perfume já virou lembrança. Então a gente vai aplicar pelo método SRH, Sistema, Rotina e Hábito. Sistema, você vai preparar o ambiente para o ritmo que você quer viver. Se você quer viver no ritmo de Jesus, o seu ambiente precisa parar de te empurrar para o ritmo do mundo. Então você vai começar simples. Deixa o celular longe da cama, de preferência em outro cômodo. Usa um relógio analógico que faz pipipi. Deixa a Bíblia em um caderno visível. Escolhe um lugar para você ter esses 5 minutos de silêncio. Separa uma refeição na semana para comer sem tela. Defina um horário que você não responde demandas imediatamente. Bloqueie um pequeno momento de descanso. Escreva uma frase num lugar visível. Por exemplo, antes da demanda, presença. Ou então, nem toda urgência é minha missão. Ou então, Deus continua sendo Deus quando eu paro. Sistema é isso, preparar todo o ambiente para lembrar você do ritmo que você quer viver. Rotina, você vai amarrar o seu hábito a algo que já acontece rotineiramente na sua vida sem você pensar no automático. Não diga assim, eu vou viver o ritmo de Jesus quando der. Quando der é o cemitério dos hábitos bonitos. Então você vai escolher uma âncora. Depois de acordar, depois do celular, eu vou fazer uma oração curta. Depois do almoço eu vou ficar 5 minutos sem tela. Uma vez por semana eu vou fazer uma refeição com presença. Inclusive escolha qual refeição. Antes de aceitar uma demanda, você vai perguntar, isso aqui é missão ou culpa? Uma vez por semana eu vou separar um bloco de descanso sem obrigação. A fórmula aqui é a seguinte, depois de algo que acontece, eu vou praticar um pequeno ritmo de Jesus. Não precisa começar com tudo, você vai escolher um hábito, um só, porque tentar mudar tudo de uma vez pode ser só mais uma forma de pressa disfarçada de espiritualidade. H de hábito. Repita até isso virar identidade. Com repetição, você começa a se tornar alguém que vive com mais direção, alguém que se retira antes de colapsar, alguém que ora antes de reagir, alguém que se senta à mesa com presença, alguém que diz não sem se destruir por culpa, alguém que descansa como ato de confiança. Esse é o ponto. O objetivo não é virar uma pessoa religiosamente impecável. O objetivo é aprender o ritmo de Jesus na vida real, no corpo, na agenda, na casa, no celular, na mesa, nas escolhas, nos limites, no descanso, porque a espiritualidade prática é isso, é a fé descendo para a rotina. Se você está espiritualmente cansado, talvez não esteja te chamando para carregar mais peso. Talvez ele esteja te chamando para voltar ao ritmo de Jesus, um ritmo que sabe servir, mas também se retirar. Um ritmo que ama pessoas, mas não é controlado por todas as demandas. Um ritmo que ora antes de reagir. Um ritmo que se senta à mesa. Um ritmo que diz não quando precisa. Um ritmo que descansa sem culpa. Talvez a pergunta não seja, o que mais eu preciso fazer para Deus? Talvez a pergunta seja essa aqui. Que ritmo eu preciso aprender com Jesus? Porque Jesus ele não viveu no automático, ele viveu em obediência. E obediência não é pressa, obediência é direção. Então meu convite é, comece pequeno. Hoje, escolha um desses hábitos, só um. Uma retirada de 5 minutos, uma oração antes do celular, uma refeição sem tela, um não com propósito, uma hora de descanso como confiança. Porque uma vida espiritual cansada, ela não precisa de mais peso, ela precisa de retorno, precisa de presença, precisa de ritmo. E talvez enquanto você reaprende esses pequenos hábitos, descubra que Deus não estava te chamando para uma vida mais cheia.
mas sim para uma vida mais alinhada, mais simples, mais presente, mais verdadeira, mais parecida com o ritmo de Jesus. Se esse vídeo falou com você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente conversa sobre hábitos simples, fé prática e clareza mental para quem está cansado de viver no automático. E me conta aqui nos comentários qual desses hábitos de Jesus você mais precisa testar essa semana. Retirada, oração antes do celular, mesa sem tela, não com propósito, descanso com fé. Escreve aqui. E se quiser fazer esse teste comigo, comenta. Eu vou testar o ritmo de Jesus. Talvez esse seja o primeiro passo para sair do cansaço espiritual e voltar para uma vida com mais presença e propósito. Por hoje é só. Nos vemos por aí em breve. Tchau, tchau!